Olá, começa agora o Segue o Curso. Aqui você tem acesso a um diálogo entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. É um bate-papo com os professores de cursos que são oferecidos aqui pela UFMA, com estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. E na edição de hoje vamos falar do curso de Geografia. E para esse bate-papo, nós convidamos a Júlia Kátia Bornier Petros, que é chefe do departamento do curso de Geografia aqui da UFMA, o Sávio Rodrigues, que é graduado em Geografia pela UFMA, e a Paula Carvalho Cavalcante, que é acadêmica do curso de Geografia aqui da UFMA. Sejam todos bem-vindos à TV UFMA. Bom, eu gostaria de começar chamando uma reportagem sobre o curso de Geografia. Vamos acompanhar. O curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão é ofertado nas modalidades de licenciatura e bacharelado. Na modalidade de licenciatura, forma profissionais capazes de atuar como professores e gestores educacionais críticos, capacitando-os a compreender a realidade contemporânea através da ciência geográfica. Já o bacharelado em Geografia forma profissionais capacitados a compreender e aplicar conhecimentos sobre o meio natural e construído, integrando teorias e métodos da geografia com outras ciências afins. Após a conclusão do curso, o bacharel em Geografia pode atuar em órgãos de gestão do território, planejamento urbano e rural, recursos naturais, pesquisa ambiental e empresas de assessoria nos setores público, privado e terceiro setor. Já o profissional licenciado é capacitado para atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, o curso de Geografia é ofertado no turno vespertino, com duração mínima de 8 semestres, e conta ainda com uma pós-graduação desde 2018, que tem como área de concentração Geografia, Ambiente e Sociedade. Bom, como nós observamos na reportagem, o curso de Geografia é bem amplo e tem como missão formar profissionais para atuar nesse papel tão importante de formação. Professora, o que esse curso de fato oferece? Qual é o principal objetivo do curso? Primeiro vamos conceituar o que é a geografia, né? Que é a compreensão das interações entre a sociedade e a natureza, que estuda esse espaço e essas dinâmicas, essas várias dinâmicas que tem dentro do espaço, né? Como as dinâmicas sociais, as dinâmicas econômicas, as dinâmicas ambientais, essas relações todas se dar dentro desse espaço. Então a geografia, como você mesmo disse, ela tem um leque muito amplo, né? E quais as características da geografia? Primeiro, a geografia tem duas modalidades. Quando você entra na geografia, você pode se graduar como licenciado e como bacharel, né? Então, quando você começa, desde os primeiros períodos, você já pode direcionar para aquilo que você quer, né? Também você pode só fazer as disciplinas básicas e depois você pode ir decidindo e focar ou na licenciatura ou no bacharel, né? Nós estamos com um plano curricular novo agora, né? Nós estamos atualizando os nossos planos curriculares. Nós atualizamos geralmente em 5 anos ou um pouco mais, mas sempre está sendo atualizados os nossos planos curriculares para que nós acompanhemos a atualidade, né? O curso de Geografia, ele tem dois tipos, né? Que é o bacharelado e também licenciatura. Esse da UFMA, ele abrange o quê? Sim, quem se forma no curso de licenciatura em Geografia, ele está apto a atuar como professores do ensino básico, né, que é o ensino fundamental e o ensino médio, né? E também você atua também nas formações técnicas, em programas de extensão, em produção de material didático, né? Voltado para a geografia. Então tem aí um amplo mercado de atuação também, né? O bacharel, ele já é algo mais pesquisa, mais técnico. Então o bacharel, ele trabalha muito com planejamentos urbanos, né? Com
planejamento de impactos ambientais na área da geografia física, né? Porque dentro da geografia ela tem a humana e tem a física, né? Também, apesar de que uma está relacionada com a outra, né? Então, o bacharel, o aluno que sai formado em bacharel em geografia, ele tem essa possibilidade de trabalhar com planejamento urbano, planejamentos ambientais, trabalhar com planos diretores municipais. Então, ele tem, com consultoria, ele tem um leque também bastante amplo, né? Nós recebemos aqui para esse bate-papo o Sávio, que também é professor aqui da UFMA. Conta para a gente o que foi que lhe atraiu a ingressar nessa área. Bem, desde o ensino médio eu me envolvia com algumas questões que tinham o espaço rural como foco, né? Como movimentos sociais e tal. E assim que eu fui prestar o vestibular, né? Ainda fui no tempo do vestibular, assim que fui prestar o vestibular, eu optei pela geografia porque trazia os debates que eu pensava que seriam importantes para esse foco que eu me interessava, né? Então, os debates sociais, os debates da globalização no campo, né? Que aí foi, durante o período da graduação, me graduei em bacharelado em geografia, isso foi ganhando forma, né? O debate sobre a questão agrária no estado do Maranhão foi ganhando forma na graduação, né? Posteriormente, mestrado e com doutorado também. Entendi. Paula também está aqui, está em qual período, Paula? Estou no 6º agora. 6º período, está quase chegando já, né, na parte da conclusão do curso, da monografia, aquela parte tensa, né, que os alunos passam. Paula, conta pra gente também o que foi que lhe atraiu a fazer geografia. A minha relação com a geografia, ela também veio do ensino médio, porque eu fazia, na época, um curso técnico numa instituição daqui, de São Luís, do Maranhão, e que é fornecido pelo IEMA. E aí eu tive um contato muito grande, por influência também dos meus pais, a fazer um curso técnico e que tinha uma relação muito próxima da relação ambiental. E quando eu coloquei, eu sempre quis algo relacionado à área ambiental. E aí eu fiquei naquela dúvida, fazer licenciatura ou bacharel, mas o coração de criança falou mais alto porque eu queria fazer bacharel. Acabei passando, mas o que realmente me atraiu foi a questão agrária, muito parecida com o professor Sávio, a questão agrária, a questão mais humanizada da geografia. E como a professora Júlia colocou anteriormente, eu acredito que a geografia ela é muito ampla. E quando eu entrei no curso, eu percebi quantas possibilidades eu poderia ter e tenho. E o que me faz a geografia ser bonita para mim é essa pluralidade, que está relacionada com a questão ambiental, a questão humana, a percepção ambiental, o olhar mais físico da coisa. E é isso que me atrai nela. E é isso que eu quero seguir. Perfeito, né? São dois depoimentos de gerações diferentes, né, professora? Mas que mostram um amor pela geografia e que, de fato, com essa profissão é importante. Quando o aluno chega aqui no primeiro período, né, assim, onde esse ambiente é todo novo, o que eles relatam para vocês, professores? E o que ele se depara, né? Como é que é a grade curricular do curso? Qual o horário também? E como é que funciona? Como é que é essa primeira experiência? Certo. O horário é à tarde, né? O curso de geografia funciona à tarde. A grade curricular, eu não vou falar aqui da grade toda, mas eu vou dividi-la um pouco. Ela tem a básica, né? A grade curricular básica, que é a introdução à geografia, a epistemologia da geografia, a educação ambiental, né? E depois você tem a geografia física, que são as teorias, tanto da geografia física como a geografia humana, né? A geografia física, climatologia, hidrografia, biogeografia, geomorfologia, o estudo do solo, né, o estudo do meio ambiente mais focado, né, digamos, mais específico nesse momento. E depois a geografia humana, que também é muito ampla, que é a geografia urbana, a geografia populacional, a agrária, a geografia... existem várias outras geografias, como, por exemplo, a geografia da saúde, a geografia do crime.
Então tem muita geografia dentro dessa geografia humana, né? A gente fica aqui, ficar falando, ficar aqui imaginando de fato, né? O tanto que tem, né? Quão amplo é. É muito amplo. Eu digo que se você trabalhar as categorias da geografia, você pode tudo dentro da geografia. Eu acho que... Perdão, professor. Eu acho que o mais interessante nisso foi uma experiência que eu tive com o professor Aquino, que ele no meu período ele dava a geografia da saúde. E nunca passou na minha cabeça que na geografia eu poderia ter essa aba para falar sobre saúde, como a saúde está relacionada à geografia. E eu, por exemplo, no ensino médio, eu não tive contato com essa visão da geografia. Então eu fiquei assim, gente, mas é uma diversidade. A gente, por exemplo, na pedologia, que é estudo dos solos, a gente trabalha muito química e física. E assim, eu nunca poderia imaginar que poderia trabalhar essa questão. O quão amplo é, né, Sávio? Acho que do campo da pluralidade que a Paula falou, como também das temáticas da geografia, né? E aí pensar que a geografia, ela pensa o espaço, né, de como ele é e de como ele pode ser, né? Então, pensar o espaço de como ele é e como ele pode ser, é pensar essa história do espaço e essa organização do espaço. Nessa história de pensar essa história e essa organização, a gente vai ver quem faz, seus interesses, né, de como coloca, por exemplo, técnica, trabalho, né? Então, isso envolve uma série de conhecimentos que vão da física, da matemática, vão da sociologia, da política, da geopolítica, né? E para pensar o que é, por exemplo, a cidade de São Luís. A geoestatística também, para pensar, por exemplo, o que é a cidade de São Luís. A cidade de São Luís, no seu emaranhado de ruas, avenidas, bairros e onde estão as localizações. Pensar a localização da coisa e por que aquela localização está ali. Né? Porque o Renascença... Não é à toa, né? Tudo tem um interesse. E o interesse, eu não estou falando de maneira pejorativa do interesse em si, mas é o interesse das populações dos grupos. E esse interesse das populações dos grupos também se dá a partir de hegemonias. Isso não descola, de forma alguma, geografias humanas e geografias físicas. Pensar o Porto está aqui, há uma geomorfologia, há um interesse político, há a questão populacional, há a hidrografia, né? E isso amarra uma série de professores, por exemplo, do departamento, né? Que vão da hidrografia à pedologia, que vão da população à agrária, né? Pensando os elementos do espaço, né? Então, o espaço, o território, que são categorias da geografia, espaço, território, lugar, paisagem, região, escala, né? Todos esses para imaginar e pensar o porquê das cidades, o porquê do rural, o porquê do campo, o porquê do agronegócio, o porquê da agricultura familiar, o porquê que a fronteira agrícola avança sobre o Maranhão e vá em direção ao Pará, o porquê da formação do Matopiba, né? Então, tudo isso faz parte do interesse da geografia, assim como também a criação de cidades pequenas, médias, grandes, né? A curiosidade do espaço também, né? Sim, pensar o planejamento urbano, tanto do ponto de vista da política, como também do ponto de vista da política que eu estou falando do Estado, política, geográfica, né? Mas tudo está relacionado, né? Como essa também coisa da própria população, né? Como é que envolve a população no campo da política, como é que ela faz parte do planejamento urbano, né? Tudo isso faz parte do interesse da geografia. E eu acho que isso casa bem com a questão da pluralidade do conhecimento geográfico. Mas voltando à grade curricular, nós também temos as geotecnologias, que é muito forte, até falou ainda há pouco, que é importante se colocar, porque a geotecnologia, a gente trabalha a geoestatística, os SIGs, que é o Sistema de Informações Geográficos, trabalha o geoprocessamento, o sensoriamento remoto, né? Aí você tem algumas disciplinas específicas, né? Tanto da licenciatura, que é a didática, a metodologia de ensino, você trabalha na licenciatura as políticas públicas de inclusão, políticas públicas, o BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E tudo voltado para a geografia, tá? Claro, pode até você fazer uma coisa mais ampla, mas tudo é voltado para a geografia conforme os documentos, né? Os documentos pelo MEC, emitidos pelo MEC. Então, nós temos, é um estudo assim muito amplo. Aí quando você vai, aí você também tem algumas disciplinas específicas do bacharel, né? Como os planejamentos e as gestões territoriais, urbanas, agrária. Então você tem algumas disciplinas que são específicas do bacharel.
é o que eu tenho percebido em termos de alunos, né, que muitos deles eles terminam a licenciatura, querem fazer uma disciplina para terminar também o bacharel em geografia, né, ou então vice-versa, né. Então se formam tanto na licenciatura como no bacharel. Paula concordou ali que ela está com esse segmento, né, Paula? Sim, porque tem uma disciplina, eu gosto muito de sensoriamento remoto. E no 5º período a gente tem um contato, né? A grade ela nos oferece um contato maior com essa disciplina. A gente introduz ela no 2º, 3º período, mas no 5º a gente tem esse contato mesmo e essa proximidade em trabalhar em laboratórios, em para salas de informática. E eu acho que essa questão que a professora Júlia colocou é o que faz a gente, como aluno, perceber as diversidades que tem, né? Porque, querendo ou não, como os professores colocaram, não tem como a gente falar sobre um planejamento urbano sem um conhecimento físico. Ou sobre, como o professor colocou, sobre as rugosidades do espaço, o que seriam essas rugosidades, o que as cidades elas têm, e elas têm uma marca com a questão da história. E isso está relacionado com uma geografia física. Por que aquela população está naquele lugar? Qual foi a história dela? E o que pega também a gente como estudante de geografia é que a história está muito relacionada com o nosso curso também. Porque a gente tem a disciplina da formação territorial brasileira, territorial maranhense. A professora Júlia, inclusive, me deu, maravilhosa. Perfeito, gente. Está bem legal o bate-papo, mas agora a gente dá uma pequena pausa. A gente volta já aqui no Segue o Curso. Fica com a gente. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de Geografia, nós recebemos a Júlia Kátia Bornier Petros, que é chefe do departamento do curso de Geografia da UFMA, o Sávio Rodrigues, que é graduado em Geografia pela UFMA, e a Paula Carvalho Cavalcante, que é acadêmica do curso de Geografia. A gente começa esse bloco falando sobre o mercado de trabalho nessa área. É o Me Formei e Agora. Professora, no caso desse curso, tem muita gente que tem dúvidas, né? Eu vou fazer geografia e aonde eu vou me inserir no mercado de trabalho? Quais são os caminhos a seguir nessa área? Olha, nós estamos bem aqui com o professor, viu? Nós estamos com o Sávio, que saiu da geografia, né? E a chefe do departamento. Pois é. Então, assim, campos de trabalho, por exemplo, para licenciatura, nós temos as escolas públicas e privadas. Nós temos, pode no EAD, que é a educação à distância. Temos um leque bem grande aí com planejamento educacional, consultoria, como eu até falei isso aí, eu acho que eu já até tinha dito no outro bloco. E o bacharel também tem um campo de atuação bastante grande. Agora, o que eu não disse os órgãos os quais os nossos bacharéis, principalmente, podem trabalhar aqui dentro do Maranhão, dentro do Brasil. O IBGE, né? Você precisa de bastante geógrafo, o nome já está até dizendo, né? O IBGE, o INCID, o CENCID, que são institutos que trabalham com a universidade, a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, o INPE também. Então, tem esses órgãos todos precisam. Quando você vê, qualquer lugar, todo dia você vê no jornal sobre o clima. Quando tu olha um mapa daquele, tu sabe que tem geógrafo. Vamos explicar para quem está vendo a gente qual é a função quando chega um geógrafo, digamos, no IBGE. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai atuar? Bem, isso aí vai depender muito, porque ele pode trabalhar com consultoria, ele pode trabalhar nessa área das geotecnologias, né, no geoprocessamento, com o sensoriamento remoto, né, ele pode trabalhar em N coisas como profissional do bacharel do IBGE, né? No tratamento dos dados, trabalhar com a questão da população. Isso. Espacializar essa população, mas também pensar essa espacialização. Uma coisa que é importante que é assim, no bloco anterior eu tinha falado a geografia ela trabalha com o pensar o espaço. Né? Em qualquer lugar que se tenha vamos dizer assim, um foco na questão territorial ou espacial, né, a gente tem um lugar do geógrafo. Só para dar um exemplo, né, a gente teve
do Departamento de Geografia tiveram estagiários da Geografia na Secretaria de Fazenda do município, Municipal de Fazenda, e que fizeram, por exemplo, meio que carreira, né, a partir disso, com o credenciamento de lotes, né, e espacializando, por exemplo, a tributação de São Luís, né, então há diversos campos para, por exemplo, tanto para o licenciado como para o bacharel, o pensar o espaço, né, como sendo foco. No caso da licenciatura, né, para além das escolas que a gente pensa a educação formal, a gente também tem a educação que se dá em espaços não formais, dos movimentos sociais, de grupos, de redes de educação. No caso do bacharel, ONGs, né? No caso do bacharel, né, esse leque amplo de entidades, tanto do Estado como também de entidades civis, agora mesmo, né, há vamos dizer assim, um avanço muito grande de técnicas da geografia, né, sobretudo do geoprocessamento, mas também da cartografia social, avançando em diversos entidades civis, né, que trabalham com grupos marginalizados ou grupos excluídos ou grupos étnicos, né, quilombolas, indígenas, extrativistas, das periferias de São Luís, por exemplo, que utilizam da cartografia social e, de alguma maneira, precisam de um geógrafo, de uma geógrafa para trabalhar com esses grupos, né? Sávio, quando você iniciou... Eu quero só aqui complementar essa questão de dados. O diferencial, um grande diferencial que eu acho que sai quando se forma um geógrafo, tanto na licenciatura como no bacharel, é essa capacidade de pensamento crítico que o geógrafo tem, porque ele tem uma geoalfabetização nessa questão. É um letramento, digamos assim, geocartográfico, mas não só para você ler um mapa, mas também para você interpretar aquele livro, aqueles textos, levando em conta todas as tuas experiências, né? Toda a tua história, né? E tudo que tu está aprendendo ali. Ninguém sai igual de uma universidade, a gente sabe disso, né? Mas o que eu quero dizer é que essa interpretação de dados, quando é um geógrafo, por exemplo, por que o PIB Sudeste é maior do que o PIB do Nordeste, uma hipótese, que é verdadeira, inclusive. Então, o geógrafo não só coloca esse número, ele vai saber o porquê, né? Então, por isso, como a Paula falou, tem toda uma história, né, que o geógrafo ele busca essa história antes. Ele joga os dados, ele analisa esses dados, ele interpreta, ele tem o seu pensamento crítico e também pode intervir. Pronto, inclusive, nessa questão dessa alfabetização geográfica, né, é uma coisa que a gente, quando vai no curso, a gente fica pensando muito qual a importância da geografia no cotidiano geral da população, né? Muitas vezes ela vamos dizer assim, sobreestimada, né? Sobretudo no ensino fundamental, no ensino médio, colocado outras disciplinas como sendo importantes, mas a geografia, assim como outras, sociologia, história, mas a geografia ela tem um papel fundamental na formação dos sujeitos. Essa formação pensando o seu espaço. Para além de pensar, por exemplo, o porquê da China cresce de maneira estrondosa nos últimos anos, pensar o porquê das periferias de São Luís se colocam em determinada parte da cidade. Por que os bairros avançam para determinadas regiões da cidade? Por que em determinadas regiões do estado do Maranhão, vossorocas avançam, né? Isso tudo faz parte desse pensar geográfico, dessa alfabetização geográfica, que tem geógrafos, inclusive, envolvidos nesses campos, seja do planejamento urbano, pensando e questionando o porquê do avanço das periferias aqui de São Luís, como também das vossorocas em Buriticupu, que é um problema recente, nem recente, mas candente, que tem tomado parte, inclusive, das mídias internacionais, né? E tem geógrafos, inclusive formados pela UFMA, que fazem parte dos planejamentos e das mitigações desse tipo de problema, né? Então, mostrando a importância da geografia nos diversos campos do cotidiano da sociedade em geral. Paula, você viu aí que a gente falou muito, né, em relação ao mercado de trabalho. Você, assim que concluir a graduação, qual caminho você pensa seguir? Olha, eu tenho ainda, não dúvidas, mas eu prefiro ver como possibilidades. Mas eu quero seguir dentro de sala de aula, mas licenciando com uma visão crítica do como que a geografia pode ser melhorada dentro
de um planejamento escolar. A minha tese na verdade, de TCC. Na verdade, o meu TCC, estou começando a trabalhar justamente isso. Como que o currículo, a grade escolar no Brasil, em geral, não trabalha uma questão cultural na visão dos alunos. Porque como o professor sabe, colocou anteriormente, quando a gente tem uma geografia no ensino fundamental e ensino médio, a gente vê mais uma questão de geopolítica. Por que a Gina, como o professor sabe, colocou, por que a Gina está expandindo tanto? Por que tem guerras? O que acontece? A gente foca muito nessa questão de uma geografia mais política, mas não se engloba só numa questão política. E o meu TCC, eu estou começando a trabalhar ele agora, vai falar justamente sobre isso. Qual é a fundação principal da geografia relacionado a uma geografia humana e uma geografia física da coisa. E eu acredito que, pelo menos para mim, é o que eu quero seguir. Eu quero seguir dentro da sala de aula, atuando, mas trabalhando uma questão de uma cartografia social. Fazer com que os alunos entendam por que a geografia é importante, não só para uma questão econômica e política, mas sim para uma questão ambiental, porque é importante falar assim. A gente sabe que às vezes é meio assim, um pouco repetitivo falar, mas é importante a gente fazer essas colocações, porque a geografia é importante para o meio político, para o meio econômico, para o meio social, para o meio ambiental. E eu acho que é isso que a gente precisa continuar trabalhando na geografia. Perfeito, hein, professor? A falar que ela traz agora é muito importante e um senso muito crítico, né? Sabe, quando você começou a entrar no mercado de trabalho, hoje você é professor, né? Mas também você passou por outras áreas na geografia, não é isso? Passei sim. Conta pra gente aí um pouquinho da seu Passei currículo. pela angústia, né? Passei pela angústia de pensar o que eu seria depois de graduado. Eu me formei agora, né? Eu me formei e agora o que eu vou fazer. E isso, meio que eu formei em bacharelado em geografia e o campo do ensino parecia um pouco mais distante, né? Apesar de que eu atuei também em cursinhos pré-vestibulares, sobretudo aqui da UFMA mesmo, né? Acabei atuando também na educação do campo, mas como o campo era do bacharelado, né? A ideia era atuar no planejamento, e planejamento rural, urbano, sobretudo, né? E acabei entrando para atuar em ONGs, né? Então, eu trabalhei em organizações não governamentais, em cooperativas de trabalho, né? Com consultoria, né? E depois, com consultoria para o Ministério do Desenvolvimento Agrário também. Depois, fiz o mestrado e aí entrei comecei o trabalho com educação superior, né? Ensino superior, né? Mas passei por essa coisa, também fui analista ambiental de prefeitura e tal, fiz concurso para prefeitura, trabalhando com plano de resíduo sólido e etc. Mas o final ali da graduação meio que foi o período assim de angústias. E aí, no amplo mercado de trabalho que é disponível para o geógrafo, né, às vezes fica difícil também a gente, qual o foco que a gente vai seguir. E às vezes quando a gente não foca direito, fica perdido, né? Mas aí acabou que o campo, sobretudo das ONGs, de ser analista ambiental, né, e de consultorias também, sociais e ambientais, meio que foi o rumo que foi seguido. Depois, para o ensino superior. Professora, muito legal também que aqui na UFMA o aluno ele tem essa inserção, né? Porque tem a parte da teoria, mas também tem a prática. Então, o aluno aqui ele também tem acesso a estágios. Como é que funciona? Os estágios supervisionados, né? Vamos voltar esse estágio para a licenciatura, no caso. Aliás, não só a licenciatura, como o bacharelado, a teoria em forma de prática. Apesar de que eu creio que a maioria dos nossos professores, nós temos 100% doutores dentro do departamento de geografia, né? Então, a maioria internalizou a questão de aulas de campo, né? Então, antes dos estágios, ali dificilmente um professor não faz aula de campo. Uma aula de campo por disciplina, no mínimo, né? Tem vezes que se faz mais de uma aula de campo por disciplina, ou seja, por período, né? Então, é uma coisa que já está dentro de nós, né, como professores de geografia. E quanto ao estágio supervisionado, essa teoria, né, colocada na sala de aula,
onde o aluno vai observar, vai conhecer esse ambiente escolar, né? Ele vai ter esse contato direto com as escolas, além de observação, as regências das aulas, o planejamento das aulas. E para o bacharel em geografia, o aluno, ele vai, por exemplo, eu não falei do IMESC. O IMESC é um dos institutos que mais absolve geógrafo. E tanto no estágio supervisionado, e aproveita, todo o período sempre está aproveitando 1, 2, né? Então é muito importante o IMESC para nós, que é um instituto maranhense, né, de geografia, como se fosse o IBGE, só que ele é do Maranhão, né? Então, o estágio é isso, é você colocar essa teoria em prática mesmo, né? Você conhecer na prática, por exemplo, no IMESC, eles trabalham muito com geotecnologias, né? Eles mapeiam São Luís, por exemplo, São Luís, legalmente os bairros não estão delimitados, né? O IMESC faz isso. Um problema antigo, né? É um problema antigo. E as secretarias de São Luís, eu digo, São Luís, as secretarias de São Luís, elas vão diferir. Uma secretaria tem 400 bairros, a outra tem 200 e pouco. Então, elas não entraram no consenso, que é algo que eles precisam entrar nesse consenso, de quantos bairros realmente São Luís tem. Eu sei que ela cresce todos os dias. Um bairro grande, por exemplo, Coroadinho, ela tem para mais de 30 subbairros, eu não sei como é que a gente poderia dizer, né? Então, assim, a cidade operária, que a gente fala da cidade operária, mas ali tem inúmeros bairros ali dentro, né? Então, essas coisas têm que ser delimitadas legalmente. E a gente pensa que, como você colocou, a gente pensa que é uma coisa assim que já foi superada, mas quando a gente vai analisar, fazer a análise dos mapas, por exemplo, e ter essa visão mais crítica, a gente percebe que não é um problema que já passou, é algo que, com o crescimento populacional, a densidade populacional, é como se fosse um paradoxo, onde a gente está tentando regularizar, está tentando melhorar essas questões, mas com essa densidade e com, às vezes, até dificuldade mesmo do estado, em que eu digo numa questão mais de aperfeiçoamento, a gente percebe que a maioria dos bairros não está regularizado ou não é delimitado da maneira correta. A gente percebe isso. Perfeito. A gente volta já para responder algumas dúvidas de estudantes desse curso. É um instante só. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de Geografia, nós recebemos aqui na TV UFMA a Júlia Kátia Bornier Petros, que é chefe do departamento do curso de Geografia da UFMA, o Sávio Rodrigues, que é graduado em Geografia pela UFMA, e a Paula Carvalho Cavalcante, que é acadêmica do curso de Geografia aqui na UFMA. Bom, eu começo esse bloco com alguns vídeos que recebemos. São dúvidas de estudantes desse curso. Bora conferir. Oi, me chamo Bruno Costa, sou estudante do 6º período de Geografia da Universidade Federal do Maranhão e gostaria de saber como a instituição está se programando para receber os novos estudantes. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Quem responde, professora? Sim. Bem, o Bruno, ele pergunta como é que é esse acolhimento, né? Nós temos o centro acadêmico que é muito forte, que a Paula que faz parte, ela vai, ou já fez, né, Paula? Então, ela tem mais know-how nesse assunto do que eu, em termos de centro acadêmico. Mas o acolhimento, nós temos uma semana que nós trabalhamos, que nós nos envolvemos com todos os calouros, né? Em termos de acolhimento, palestras, falar o que é o curso, como eles podem atuar, as divisões do curso. Então, a gente chama alguns professores, eles, no caso, o centro acadêmico chama alguns professores para fazer essas palestras, né? E, além disso, tem esse acolhimento, mas agora falando assim, para fixar, digamos, não seria tal essa palavra mesmo, mas o aluno
na geografia. Então, o próprio centro acadêmico, ele também trabalha com questões, com um café geográfico, né? Que ele chama algumas pessoas também para fazer palestras, tanto na área da geografia física como na área da geografia humana. Agora vai ser a área da geografia agrária, né? Que tu está participando, né? Eu fiz parte. Ah, tu já fizeste parte do último, do anterior. Então, eles estão mais ou menos de 2 em 2 meses, estão fazendo esse café geográfico. Nesse momento, uns 2 dias na semana, nesse momento nós, professores, liberamos os alunos e vamos estar com os alunos ali para que eles assistam essas palestras que são riquíssimas, né? Que são de professores, tem os mediadores que são eles também, são os alunos, né? Que são mediadores. Alguns deles também têm experiência, também vão lá e dão as palestras. É uma imersão mesmo. E também fala do assunto que tem mais habilidade, né? Então, é mais ou menos isso. Mas nós temos essa questão de receber os alunos, é algo que também está internalizado, está dentro de nós, esse acolhimento mesmo, esse carinho que a geografia tem com os seus alunos. Perfeito. Alguém quer complementar? Em relação ao café geográfico, a professora fez uma colocação muito importante, né? Que é como o centro acadêmico trabalha em conjunto com o departamento, né? E uma parte muito importante sobre o centro acadêmico e o acolhimento dos calouros é como que a gente apresenta o curso, né? Os professores também apresentam de uma forma muito leve. A gente tem os cafés geográficos que a professora já colocou, que é um incentivo, né? Porque é um incentivo para os alunos, como ela falou. A gente tem algumas palestras que são os professores convidados do departamento e de outros departamentos. Então, a gente procura fazer um vínculo entre a geografia, por exemplo, geografia urbana com o planejamento ambiental. Então, a gente busca essa interdisciplinaridade. Em relação ao acolhimento em si, a gente apresenta o SIGA, né, o nosso sistema, a gente apresenta o SIGA, a gente apresenta como é que a gente trabalha a questão das notas, como que os professores trabalham a questão da sala de aula, como que a gente trabalha nas aulas de campo. Então, a gente como centro acadêmico, a gente procura passar de uma forma muito mais leve possível, para como é que funciona, né? Porque quando a gente entra na universidade, a gente fica, meu Deus, é muita pressão, a gente tem que fazer isso, a gente tem que entregar trabalho, a gente tem que... Leitura, a gente tem que ler, a gente tem que entregar atividades. Mas os professores nos ajudam bastante em relação a tanto a questão das informações, como a questão dos acessos a elas. Que legal, né? Dúvida respondida, mas tem mais uma chegando. Bora acompanhar. Meu nome é Marcos Vinícius Silva Gonçalves. Atualmente estou iniciando o 6º período em graduação em Geografia e licenciatura na UFMA. E a pergunta que eu venho trazer é que, no início da minha jornada acadêmica, uma das principais dúvidas recorrentes para mim era sobre os grupos de pesquisa acadêmico. Como é que eles funcionavam, como fazer para ingressar neles e qual a principal função deles. Obrigado, Marcos. Muito sucesso na sua carreira. E aí, Sávio? Acho que essa pergunta é muito importante, porque ela coloca também como funciona o curso de Geografia em relação à pesquisa, à extensão, né, sobretudo. Há diversos grupos de pesquisa no curso de Geografia, né, do LEBAC ao LEPENG, ao NEGO, envolvendo diversas temáticas, desde do ensino, desde a área ambiental, desde a educação ambiental, desde a questão ambiental, a questão agrária, urbana, climática, né? Então, diversos grupos funcionam na geografia. O ingresso do aluno, né, ele se dá de forma diversa, né? E alguns grupos eles optam por seletivos, né? Outros optam por você chegar no grupo mesmo, participar das reuniões e aí você se integra à dinâmica daquele grupo. Nessa coisa de ingressar, né, o CA ele tem um papel também muito importante, né, nessa apresentação dos grupos de pesquisa. O calouro, assim que entra nessa semana de recepção, ele é apresentado aos grupos de pesquisa, né, então ele pode questionar os grupos de pesquisa, né, em um dia, quase como um dia todo, que ele vai visitar cada um dos grupos de pesquisa que fazem parte da geografia ou que se integram à geografia. Né, então, conhecendo os professores, professoras, as pesquisas, né, a estrutura desses grupos de pesquisa, que seja no anexo do CCH ou no CCH. E esses grupos de pesquisa eles funcionam com pesquisa
com ensino e com extensão, com diversas atuações, né? Financiamento diverso, FAPEMA, CNPq, dentre outros, né? E tem uma dinâmica vamos dizer assim, em que o aluno e a aluna, eles se integram aos projetos de pesquisa que estão nesses grupos de pesquisa. Então, exemplos são projetos de pesquisa que se tem com instituições do Estado, né, em que o aluno, a aluna, por exemplo, se integra a partir da iniciação científica ou da iniciação do PIBIT, né, da iniciação da inovação em tecnologia, né, programa da UFMA, além também de outros programas da UFMA de extensão. Por exemplo, tem projeto de extensão em que grupos de pesquisa fazem, por exemplo, a apresentação de cursos de extensão em comunidades quilombolas em Codó, né? Ou então, grupos de pesquisa e extensão daqui trabalham com dados sobre pulverização de agrotóxicos em comunidades rurais no Maranhão todo, né? Então, aliando pesquisa e extensão junto a esses grupos. Também, no caso, grupos de pesquisa e extensão que trabalham, por exemplo, com a divulgação científica, a divulgação da própria UFMA em comunidades periféricas daqui da ilha de São Luís, né? Como, por exemplo, na Liberdade, no Quilombo Liberdade, né? Então, tem essa dinâmica que o aluno entra nesses grupos e ele pode participar de maneira diversificada do ensino, da pesquisa, da extensão, né? Atuando, no caso, colocando o que a professora Júlia colocou muito bem no bloco anterior, aliando a prática com a teoria, né? Então, é um momento, por isso que eu falei que é uma pergunta muito importante, que coloca, inclusive, o funcionamento da geografia aqui na UFMA, né? Essa coisa de que é preciso aliar teoria e prática. Então, grande parte desses grupos de pesquisa estão fazendo isso, fazendo projetos de extensão e tal, e o aluno ele consegue participar dessa dinâmica, né? Aliando justamente, participando da iniciação científica, da extensão e do ensino. Perfeito, dúvida respondida, mas a Paula, que também está aqui com a gente, tem também uma pergunta, né, Paula? Sim. Professores, como é que vocês veem a questão dos projetos de extensão e como é que os alunos podem se ingressarem nesses projetos? Acho que essa pergunta também é muito importante, viu? A extensão é um pilar um dos pilares da universidade, né, que faz a gente pensar a universidade aliada aos problemas que a sociedade ela anuncia e demanda, né? Sobretudo a partir dos grupos de pesquisa, né? A geografia ela tem atuado com a extensão, com o projeto de extensão, a partir das demandas apresentadas pelas comunidades para a universidade. Então, a gente tem vários projetos de pesquisa coordenados por professores do Departamento de Geociências, né, que estão trabalhando com as demandas, seja do Saviana, da Vila Embratel, seja de municípios do interior do estado do Maranhão, Codó, Alcântara, Icatu, né, Buriticupu. E, geralmente, a extensão nos grupos de pesquisa funciona com você se aderindo ou entrando nesse grupo de pesquisa, né? Então, você entra no grupo de pesquisa coordenado por uma professora Marita, pelo professor Aquino, pelo professor Márcio Selleri, né? E você, pela professora Roberta, pela professora Júlia, né? E você se insere nos projetos que estão ali sendo executados. Geralmente, os projetos são de projeto de pesquisa, mas tem diversos projetos de extensão sendo executados por esses grupos, né? Um dos exemplos, né, puxando um pouco a sardinha, é o projeto de extensão do NERA, do Núcleo de Estudos em Questões Agrárias, sobre a educação quilombola, né, que estava atuando em Icatu e agora também atua em Codó, né? Então, mas tem outros grupos de extensão, grupos de pesquisa que estão com projeto de extensão em atividades, o NEPA, o LEPENG, né, que atuam em diversas frentes. Também é importante, né, ressaltar que aliar teoria e prática, né, tem sido uma prática da geografia, né, tanto nos trabalhos de campo, nas aulas de campo, na extensão, que tem sido cada vez mais uma adesão dos professores e professoras, sobretudo com os projetos, programas, as bolsas de extensão que sendo também, e os financiamentos que aliam pesquisa e extensão, os programas que são direcionados para os alunos, né, para a bolsa dos alunos, o PIBIC,
que é iniciação científica para pesquisa, o PIBIT, as bolsas de extensão e o PIBID. E as residências pedagógicas. Isso. PIBID e as residências pedagógicas, que também aliam a teoria e prática, no caso, direcionado para a licenciatura, né? Então, atuando nas escolas que têm convênios com a UFMA. Muito bem, dúvida respondida, né? Certinho? Então, pessoal, estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria de abrir aqui esse espaço para vocês deixarem uma palavra de incentivo para quem quer seguir nessa área. E aí, qual é a principal dica que vocês deixam? Bem, nós somos suspeitos para falar, né? Mas a geografia, para mim, e eu creio que todo mundo que está ali, é apaixonante, né? E um aluno que sai da geografia, tanto do bacharel como da licenciatura, ele não sai igual, jamais. Eu já ouvi vários depoimentos de alunos meus, o quanto que eles modificaram alguns pensamentos, alguns comportamentos depois que eles entraram na geografia. Então isso é muito importante, porque a percepção que eles vão ter do espaço, né, é uma percepção aprofundada, mais holística também, onde ele vai conhecer ali todas aquelas dinâmicas, as dinâmicas sociais, econômicas, a geopolítica, né? Porque a geopolítica não é só internacional, né? Porque a gente, quando pensa em geopolítica, a gente está pensando só ali nas guerras, naquela questão, não. Mas tem a geopolítica dentro das universidades, né? Das universidades, não, dentro dos espaços, né? Dos territórios. Então, eu digo, gente, venham para a geografia, vocês têm campo, né? Hoje, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, né? Isso aí é o ponto, né? Mas nós temos alunos maravilhosos, alunos que estão saindo, já estão atuando nessa área. Quase todos os alunos ali estão envolvidos em grupos de pesquisa e de extensão. Que legal, né? É muito difícil tu não ver um aluno que não está envolvido num curso de extensão, num curso de pesquisa, num grupo, num laboratório desses, né? Quando abre CAPES, quando abre Universal da FAPEMA, quando abre, que não tenha um percentual mais ou menos de, eu vou dizer assim, por baixo, uns 50% dos professores colocam projeto. Pode não passar, mas colocam. No mínimo. Obrigado, professora Sávio. A professora falou uma palavra que eu acho que é interessante, né? Somos suspeitos porque a geografia apaixona. É, a paixão. E desde quando eu me formei em geografia, aliás, desde quando eu entrei no curso de geografia, eu fui seduzido pela geografia de forma a estar completamente apaixonado por ela, né? Então, quando eu vou falar dela, eu falo de uma maneira apaixonante, assim, tipo, de como eu me apaixonei pelo saber e pensar o espaço. Tem um geógrafo, né, amigo meu, que se formou junto comigo, inclusive, da mesma turma, egresso aqui da UFMA, hoje é professor da UESP, do Estadual do Piauí, que é o Carlos Harrison, e ele, na oportunidade, escreveu um texto para um jornal do Piauí, né, em que comemorava-se o Dia do Geógrafo. Ele colocava assim, geografia, esse saberzinho, de maneira, usando a sua retórica para dizer de como nós consideramos a geografia um saberzinho, mas a geografia ela é um saberzão, né? Ela é necessária para a gente pensar aquilo que nós somos no espaço, desde a geografia física e de como se forma, por exemplo, na antropologia física, as culturas, né? Até mesmo de como as culturas se espacializam no território, né? E fazendo com que o pensar o nosso cotidiano, o pensar desde o nosso alvorecer até o pôr do sol, né, está repleto de geografia, está repleto de um andar pela cidade, está repleto de andar pelo ônibus, em que a diferença de tempo que uma pessoa que vem lá da cidade operária para cá gasta utilizando o transporte público de São Luís é diferente de quem usa o transporte individual, né? A diferença, por exemplo, de morar em São José de Ribamar e morar aqui em São Luís, a diferença de utilizar determinadas estruturas, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né, situada ali no Jaracati, a diferença dos espaços que nós estamos acostumados na nossa cidade, que se naturalizam no nosso viver, mas você percebendo pelo olhar geográfico, você vai vendo que há uma desagregação desses espaços, em que o Renascença é um, a Ponta da Areia é outro, e vivenciar esses espaços é crivado de geografia, e essa geografia ela é
cheia de questões sociais, de gênero, de raça, né, regionais, né, isso torna ela essencial para a gente pensar a nossa própria vida. Então, por isso Pois que eu falo que é só apaixonante. Completando aqui o que o Saulo está falando, essa questão de você ver, o geógrafo ele tem uma observação diferenciada. Porque eu te digo que depois que quando nós entramos na geografia, a observação ela é muito mais profunda. Você observa um todo e dentro desse todo você vai delimitar aquilo que tu queres, né? Mas o geógrafo ele tem uma profundidade nessa observação. E nós que somos geógrafos e a Paula que está realmente saindo agora, daqui a pouco já é geógrafa também, essa questão que ele falou desse olhar para os bairros, né? Eu trabalho com a geografia socioespacial, eu trabalho com a desigualdade socioespacial, então meu olhar é um olhar muito mais apurado do que quem não trabalha. Então, na hora que eu vejo alguma coisa esquisita para mim, como um viaduto diferente, digamos, aí aquilo me chama a atenção na mesma hora, né? Assim, na hora que eu passo, aquilo chama a atenção, né? Não só, sabe? Então, assim, nós temos, nós sabemos, assim, os porquê, né? E o que é mais importante é saber por que esse espaço é mais valorizado do que esse, como é que eles gentrificam para que esse aqui fique valorizado, entendeste? Então, assim, é uma questão, o geógrafo tem uma observação muito apurada. Perfeito. Paula, obrigado pela sua participação. Qual a sua dica que você deixa? Como os professores falaram, a gente é suspeito, né, para falar. Mas o que a professora falou faz muito sentido para mim, porque esses porquês, eu acho que é isso que faz eu gostar e querer continuar na licenciatura com geografia, os porquês. E quando o aluno ele tem uma visão boa do professor, a gente vê que o professor realmente ele gosta do que ele faz, ele incentiva o aluno. E eu quis fazer a licenciatura justamente por conta de um professor de geografia também. Foi uma influência para mim. E eu não tenho nada para falar dos meus professores da minha graduação. Todos são apaixonados pelo que eles fazem e eu posso dizer com toda certeza, a geografia ela te ensina a amar tanto a humanidade em si, porque a gente entende por que tem maldade, por que tem guerra, por que tem questões sociais, divergências sociais. E é isso que faz a gente gostar de geografia, mais geografia. É entender os porquês e esses porquês com tantos parênteses e tantas hipóteses e tantas relações, como a gente já falou anteriormente. Tanto a questão física, a gente fica um pouco pegando nessa linha porque a gente entende, principalmente quando a gente consegue analisar a geografia com outro olhar, o espaço social com outro olhar, é que a gente entende que realmente está se tornando geógrafo. E quando eu comecei a perceber que eu olhava para o meu bairro não só como um bairro periférico, eu comecei a entender o porquê que, como o professor Sávio colocou anteriormente, o transporte não é tão bom, porque que o saneamento do básico também não é tão bom, porque existe a divergência e as diferenças sociais. Então, os porquês fazem a gente se apaixonar pela geografia. Perfeito, viu? Quero agradecer a cada um de vocês pelo bate-papo, pelos ensinamentos, né, que a gente teve aqui nessa edição de hoje. Para você que está vendo a gente e quer seguir nessa área, nós estamos aqui, torcendo muito por você, viu? A gente fica por aqui, até a próxima.